Gênesis, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, meus irmãos? Vamos levantar a nossa Bíblia ao céu, a nossa mão, vamos orar. Peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Amado Deus, eterno e bom Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, meu Deus, na Tua presença, nós nos colocamos, Senhor, para adorar, meu Deus, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Meu Deus, trabalha neste momento da oração, aonde, Pai, estaremos pregando a Tua palavra. Alcança cada servo, cada serva, cada ouvinte, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, meu Deus. Abençoa, Senhor, de uma forma gloriosa. Abre, meu Deus, o nosso coração e permita com que a Tua palavra ela deite no profundo da nossa alma e que ela venha produzir, meu Deus, o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis vos assentar, desocupe as tuas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus bem alegre. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, louvo a Deus por essa palavra bendita, que o Senhor concede a nós nessa noite, uma palavra gloriosa, e tenho certeza que o Senhor irá continuar a falar ao nosso coração por intermédio dessa palavra. Serei breve, mas tenho certeza que o Senhor irá direcionar nossas vidas segundo a sua misericórdia. Meus irmãos, no capítulo de número 6, e o versículo de número 33 de Mateus, tem uma palavra muito interessante lá, onde o Senhor Jesus fala, por intermédio do evangelista Mateus. O Senhor Jesus diz bem assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras demais coisas, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É uma palavra poderosa, como toda a palavra de Deus, uma palavra profética. Porém, nós falamos, se prega, mas é uma palavra que nós, de certa forma, invertemos o sentido da palavra, porque nós queremos, da parte de Deus, da parte de Jesus, as promessas da Bíblia, as promessas que estão na palavra, que elas venham se cumprir na nossa vida, meus irmãos, e nós nos alegramos com isso, com o cumprimento da palavra de Deus. Só que nós estamos fazendo o inverso do que Jesus está dizendo. Mas alguém pode falar: pastor, mas o que isso tem a ver com os versículos que nós lemos? Meus irmãos, tudo. Porque muitas pessoas olham para a história de Abrão, e no decorrer aqui no folhear, de algumas folhas adiante, nós vamos ver que Deus, o Senhor, Ele enriquece Abrão, de uma maneira que Abrão se torna poderoso, porque a riqueza dá poder para o homem, e Abrão ele se torna poderoso, com a riqueza imensurável.
Só que quando nós lemos o capítulo 1, aliás, o capítulo 12, o versículo 1, 2 e 3, alguém que tenha a intenção pode olhar e ver que o Senhor Deus, Ele não fala para Abrão: Abrão, eu vou te enriquecer. Abrão, eu vou te dar muito ouro. Abrão, eu vou te dar muita prata, eu vou te dar muitas pedras preciosas. Abrão, eu vou te dar muitos servos, eu vou te dar muito camelo, muito gado. A Bíblia não mostra Deus fazendo promessas de riqueza para Abrão. Deus não mostra isso. Porque se Deus tivesse dito isso para Abrão, seria fácil nós olharmos para a palavra de Deus e dizer: Abrão, ele seguiu a Deus por interesse, porque Deus disse que ia enriquecê-lo, então Abrão vai seguir. Veja que o texto sagrado diz que o Senhor ia fazer dele um grande nome, e que Deus ia abençoar. E presta bem atenção, quando se diz a palavra bênção, não está dizendo enriquecimento. Se eu digo para você, você é uma irmã abençoada. Se eu digo, você é um irmão abençoado. Se eu digo, a nossa igreja é uma igreja abençoada, eu não estou dizendo que a irmã é rica, que o irmão é rico ou que a igreja é rica. Eu estou dizendo que a pessoa no singular ou no coletivo é uma pessoa que tem na sua vida a bênção de Deus. É uma pessoa abençoada pelo Senhor. Não é uma pessoa rica financeiramente. É igual quando a Bíblia diz, lá no capítulo 1, na parte C, do versículo 3 de Salmos 1 e 3. Lá na parte C, a última parte, o salmista do Salmo 1 escreveu, dizendo lá na parte C: e tudo quanto fizer prosperará. Aí quando nós olhamos para a palavra prosperidade, a gente logo pensa dinheiro, riqueza, mansão. Nada disso. Lá está dizendo prosperidade. O Senhor está dizendo: eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar a tua família, eu vou abençoar os teus negócios, eu vou abençoar a tua fé, eu vou abençoar o teu ministério, coisas do gênero. A Bíblia não está falando prosperidade em si, não se diz dinheiro. E meus irmãos, o gênero humano se tornou de uma forma tão egoísta, tão cobiçoso, tão terreno, tão materialista, tão sanguíneo, que qualquer coisa que nós lemos na Bíblia, quando se diz eu vou engrandecer, eu vou exaltar, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, a gente já logo começa a pensar em números. E eu digo, será que é isso que Deus ele tem para a nossa vida? Pastor, mas é o que nós precisamos, sim, nós precisamos. Mas o que nós lemos no capítulo 6, versículo 33 de Mateus: buscai primeiramente, primeiro está em segundo, primeiro está em terceiro, está em quarto, em décimo, em último, ou primeiro está em primeiro? Primeiro é único, singular, está em primeiro, primeira posição, não há ninguém antes, mas sim depois. Então, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, aí então todas as demais coisas nos será entregue, nos será dado, nos será acrescentado. Então o nosso trabalho, o nosso dever é o quê? Buscar a Deus. E as nossas necessidades será dada por Deus. Veja o efeito: você busca e depois Deus dá. Não é querer que Deus dê primeiro para depois eu buscar. Entenda, nós vamos começar a trabalhar amanhã. Quem já trabalha amanhã e já vai receber o mês do pagamento do trabalho? Ninguém. Você vai trabalhar 30 dias, no próximo mês você vai receber pelo que você fez. Só que em Deus é diferente. Em Deus nós estamos querendo que Deus dê primeiro. Mas tem nexo, tem lógica isso? Não tem, está fora do contexto.
Então Jesus está dizendo para nós buscar primeiro o reino de Deus. E aquilo que nós necessitamos, Deus, não nós, Deus vai nos acrescentar. Eu quero que os irmãos entendam isso. Aqui nesse capítulo 12, quero chamar a atenção dos irmãos, porque Abraão, a Bíblia mostra para nós que ele foi o nosso pai na fé. E a Bíblia diz que o Senhor vai olhar para Abraão, né, no verso de número 12, no capítulo 12, no verso 1, o Senhor vai dizer: Abraão, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. 3 coisas: sai da tua parentela, sai do meio da tua família. Outra coisa que o Senhor diz: sai da casa do teu pai, sai da tua terra, do teu país. E o Senhor diz: vai, Abraão, vai agora, segue para uma terra, não é aquela terra, olha, Abraão, como fosse hoje, ó Abraão, vai caminhando até chegar em Campo Norte. Abraão, vai caminhando até você chegar em Goiânia, porque lá, não, o Senhor diz: Abraão, vai caminhando para uma terra que eu, Deus, te mostrarei. Senhor, veja, meus irmãos, que é uma palavra, vai para uma terra que eu te mostrarei, é uma palavra que traz para nós esperança, é uma palavra que desperta curiosidade. Mas que terra, que lugar? É igual alguém recebe uma profecia de Deus e diz: olha, te chamei como missionário, e eis que eu, Deus, vou te levar para outro país. Aí vem a preocupação: qual país? Aí a gente vai deitar, em vez de sonhar com ovelhinha pulando a cerca, carneirinha, a gente vai sonhar com bandeirinha de país: Nicarágua, Venezuela, Argentina, Uruguai, Bolívia, Estados Unidos, Rússia. Será? Não, para a África não, para a África é terrível, mas será para onde Deus? A gente vai começar a pensar. E isso vai despertar o interesse de nós fazermos a vontade de Deus, de nós dedicarmos com afinco, com vontade, com ânimo, porque a qualquer momento Deus, o Senhor, vai cumprir a promessa na nossa vida. Então Abraão aqui, quando o Senhor Deus diz para ele: olha, vai para a terra que eu te mostrarei, a primeira causa em Abraão é essa esperança. Qual é a terra? Qual é o lugar? Para onde? Como será essa terra? A segunda coisa que eu te mostrarei, o Senhor está mostrando aqui que é uma palavra futurística, que é uma coisa para o futuro, que é uma coisa que Abraão só ia tomar posse no momento de Deus. Na hora de Deus, Abraão, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que caminhar, ele tinha que seguir, sair da casa dele, sair do meio da parentela, sair da sua terra, embora, se tornar um andarilho, um nômade, mas sendo guiado pelo Senhor. O salmista diz que os passos do homem fiel, ele é confirmado por Deus, é confirmado pelo Senhor. Deus ia confirmando cada passo de Abraão, aonde ele caminhava pela terra. Abraão, ele podia ter uma opção, por exemplo, não acreditar em Deus. Ele poderia dizer: meu pai é um empresário, meu pai é um fabricante de ídolos, nós aqui temos tudo que nós necessitamos, nós estamos prósperos, estou bem aqui com a minha família, com meus familiares, estou na minha pátria, não tenho falta de nada. Senhor, manda outro. Abraão, ele podia rejeitar o chamado de Deus, mas o Senhor, ele vê algo em Abraão que era diferente em outras pessoas. Deus vê em Abraão fé. Deus viu que Abraão era um homem de fé, ele era diferenciado dos outros homens, havia algo diferente na vida de Abraão, por isso Deus escolheu Abraão. Deixa eu te dizer uma coisa, lá dos céus, a Bíblia diz, lá no capítulo 16, que o Senhor,
Ele nos escolheu, não foi nós que o escolheu, mas Ele nos escolheu. Então, se nós estamos aqui, meus irmãos, nessa noite, é porque Deus, o Senhor, nos escolheu, como Ele escolheu Abraão. Deus não escolhe qualquer pessoa, Deus Ele escolhe a pessoa certa, para uma obra certa, para um lugar certo, para uma bênção certa. Mas o que nós temos que fazer? Duas coisas: aceitar o chamado de Deus ou não aceitar. Não é obrigado, você não é obrigado a aceitar o chamado de Deus. Só que eu tenho certeza que você tem esperança na tua vida. Eu tenho certeza que você tem imaginações na tua vida. Você tem desejo de conquista na tua vida, talvez nessa ou no porvir. Só que há coisas na nossa vida que nós vamos conquistar somente com a presença de Deus, ou somente se nós dermos ouvido ao chamado de Deus na nossa vida. É por isso que o Senhor Jesus, Ele fala em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, por intermédio de João, que escreveu o Apocalipse. O Senhor Jesus, Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus fala dessa forma. Então Jesus, Ele bate, Jesus, Ele não obriga. Só que sem Jesus não tem conquista. Sem Jesus não dá. Nós podemos até tentar, mas não vamos conseguir. No versículo 2, o Senhor diz para Abraão: olha, Abraão, far-te-ei uma grande nação. Para fazer de Abraão uma grande nação, Abraão precisava ter filhos, netos, bisnetos e etc. A Bíblia vai mostrar para nós aqui a primeira coisa, que alguém olhando para isso vai dizer: Deus mentiu, ou Deus escolheu o cara errado. Por quê? Abraão, diz a Bíblia, que era casado com Sarai, e a Bíblia é clara em dizer, explícita em dizer, que Sarai, a sua esposa, ela era estéril, ou seja, a madre dela era fechada, ela não poderia gerar filhos em hipótese alguma, era uma terra seca. Só que Deus está dizendo aqui: e far-te-ei uma grande nação. O que o Senhor está mostrando aqui? O primeiro ponto: algo que é impossível. E esse algo impossível gera em nós uma dúvida, porque é impossível. Como que vai acontecer? Como que eu terei filho? Como Nicodemos mesmo, lá no capítulo 3 de João: ué, mas como o homem pode nascer de novo? Porventura voltarei eu para o ventre da minha mãe e nascerei de novo? Então, meus irmãos, o Senhor está dizendo que vai fazer uma grande nação. O Senhor está dizendo: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus não está dizendo: olha, você, Abraão, você vai lutar e você vai ser por mérito uma grande nação. Deus está dizendo que Ele vai fazer, que Ele iria fazer de Abraão. Então, quando a Bíblia está dizendo que Deus vai fazer, sabe o que isso quer dizer? Ó, descansa. Aguarda, que isso aqui é trabalho para Deus. Isso aqui é coisa que quando chegar o momento, o tempo de Deus, Deus vai fazer, vai ser agora. Chegou a hora, chegou o momento, eu vou fazer. Porque é para Deus. Qual é a ordem de Deus para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. O que o Senhor está dizendo? Peregrina, caminha, segue, vai adiante para uma terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Veja que são duas coisas diferentes. A Abraão cabe
seguir. Obedecer a Deus e seguir. E a Deus cabe o quê? Aonde Abraão, veja bem, aonde Abraão vai caminhando, era como se estivesse derramando o quê? Semente. Era como se semente estivesse caindo pela terra. Por quê? Mais à frente o Senhor vai dizer: olha, Abraão, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei por possessão. Eu vou dar a tua semente por possessão. Eles vão tomar posse. Ou seja, Abraão, caminha, derrama a tua semente pela terra. Onde você for colocar a planta do teu pé, vai cair uma semente. E eu, Deus, vou levantar povo judeu, vou levantar filho. Abraão, pode caminhar, pode seguir, vai em frente e deixa que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Meus irmãos, é outra coisa, é outro mistério interessante. Veja bem, entenda comigo. Quando há algo na nossa vida que é impossível, esse algo, presta bem atenção, vai ser uma pedra de tropeço na nossa vida. Esse algo vai ser uma pedra de tropeço, por quê? O diabo vai usar essa impossibilidade, esse algo que é impossível para nós, sabe para quê? Para no momento dos altos e baixos da nossa fé, no momento que a nossa fé estiver lá embaixo, que todo mundo passa por isso, o diabo vai dizer: ué, você está servindo a Deus? Já passou 1 ano, já passou 5, já passou 10, já passou 20 anos, já passou 23 anos, cadê o cumprimento de Deus? Você vai ser fiel a esse teu Deus? Você vai continuar obedecendo Deus? Você vai continuar caminhando aí sem paradeiro? Larga esse Deus, volta para a tua terra, volta para o teu povo. Olha para trás, olha a vida que você tinha, você estava estabilizado, você estava bem. Eu pergunto, será que o diabo não tem poder de fazer isso? Tem, e muito mais. E o que vai acontecer? 2 coisas, novamente. Você permanece confiante em Deus, ou você descrê do que Deus falou e dá ouvido para o diabo. Fazer como Eva. Eva conhecia a ordem de Deus. Ela falou para a serpente exatamente o que Deus disse para não fazer. Mas a serpente usou a situação e disse para ela: eu garanto para você, come, você não vai morrer. O que a serpente tinha que fazer? 2 coisas: obedecer a Deus e não comer, ou comer e desobedecer a Deus. Foi o que ela fez, ela preferiu desobedecer. Só que Abraão, a Bíblia mostra para nós que ele é fiel. Abraão, ele vai confiar em Deus. O Senhor diz: eu vou fazer de ti uma grande nação e eu vou te abençoar. E o Senhor continua dizendo: e vou eu engrandecer o teu nome, tu vais ser uma bênção. Então as promessas que Deus faz para Abraão aqui, é que Abraão ia ser o nome que todos iam conhecer. Quando falasse Abraão, todo mundo saberia quem é. E veja, meus irmãos, que hoje nos nossos dias, os 3 maiores nomes no mundo conhecido é o nome de Abraão, é o nome de Moisés e o nome do Senhor Jesus Cristo. São os 3 maiores nomes conhecidos no mundo, no globo terrestre. E veja aqui que o Senhor, ele vai cumprir. Vou te fazer um grande nome que vai até o fim da terra, até o fim de tudo. O nome de Abraão será lembrado, e a atitude de Abraão, a obediência de Abraão será lembrada e pregado em toda a terra, em todo o tempo. E veja aqui que é interessante o que eu falei no início do capítulo 6, versículo 33 de Mateus, que aqui Abraão, ele vai sair, ele vai caminhar. O Senhor vai falar com Abraão na madrugada, Deus vai falar com ele à noite,
Deus vai falar com Abraão durante o dia onde Abraão estava. O Senhor manifestava, falava em voz ou por anjos, não sei. Mas o Senhor sempre estava ali, acalmando os ânimos de Abraão. E observa uma coisa que, no tocante à sua caminhada e atendo os desafios, meus irmãos, qual de nós que na nossa caminhada diária, nós não temos desafios? Todos os dias nós temos um desafio. Todos os dias nós temos uma prova, ou temos uma perseguição, temos uma luta. E eu digo uma coisa para ti, que nenhuma delas é para nos distanciar, nenhuma delas é para fazer nós retrocedermos. Todas as provas, os desafios, as lutas que tem, é para nós confiar mais em Deus, é para nós dependermos mais de Deus, é para nós buscarmos mais a Deus, é para nós nos humilhar mais na presença de Deus, nos refugiar em Deus. Porque, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, em várias partes da palavra de Deus, nós vemos que as grandes pelejas dos homens de Deus, o Senhor disse: olha, eu vou pelejar por vós e vós calareis. Olha, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Fiquem em paz e vocês vão ver o que eu vou fazer. Presta atenção, meus irmãos, que há processo que nós estamos passando, que Deus, o Senhor, Ele já guerreou, Ele já batalhou por nós, mas nós temos que passar pela situação, mas já está ganha, mas nós temos que passar. São obstáculos, nós temos que passar, faz parte da nossa trajetória, está no nosso caminho, nós temos que lutar, passar por cima e continuar para nós chegarmos no alvo. Veja que as lutas de Abraão, as lutas que ele teve, as guerras que ele teve, é fácil guerrear? Não, era difícil, era. Só que cada guerra que ele guerreava, cada processo que Abraão passava, o Senhor começou a abençoá-lo. Ele lutava com uma situação, saqueava aquilo, porque era destruído o inimigo, ele tomava posse da riqueza e era dele. Mais à frente levantava outro inimigo, Deus dava graça, Abraão ia, lutava, tomava posse, destruía o inimigo, tomava posse daquilo. De repente, Abraão está extremamente abençoado, está rico, está poderoso. Deus, o Senhor, deu graça, Deus o abençoou, e na caminhada, na trajetória de Abraão, passando pelos obstáculos, pelas lutas, ele foi tomando posse de cada situação. O que eu quero dizer, meus irmãos, que quantos de nós, que por coisas fúteis, por coisas tão pequenas, nós paramos, nós olhamos para um lado, para o outro, como se não tivesse ninguém por nós. A nossa vontade é ouvir qualquer coisa, qualquer voz, e de repente o adversário sabe, ele assopra, volta para trás. Deus te abandonou, Deus te deixou só. Ele diz que ia dar vitória, mas Deus mentiu. Deus não vai te dar vitória coisa nenhuma. Volta, olha a vida que você tinha, vai curtir, vai viver o mundo é tão bom. Aí o que vai acontecer? Nós vamos perseverar, dar ouvido à promessa que Deus fez. Meus irmãos, o salmista, ele diz que o Senhor falou uma vez e duas vezes ele ouviu. Deus é aquele que fala pouco e faz muito. Deus, ele não precisa ficar falando todo dia a mesma coisa. Deus não precisa todo dia, lembra. Deus não precisa. Deus, ele fala uma vez. Cabe a você crer, cabe a você confiar, cabe você a pensar: Deus prometeu, então amém. Eu estou embaixo da promessa de Deus, eu estou coberto pela promessa, Deus vai agir.
mas Deus falou o dia não. Então cabe a você o quê? Cumprir o teu papel. Qual que é o teu papel? Marchar. Qual que é o meu papel? Marchar. Qual é o papel da igreja? Marchar, continuar caminhando. Ai não, mas Deus falou isso. Não, mas agora Deus falou isso. Não, mas agora Deus falou isso. Quem está falando é o homem. Quem está falando é o diabo. A voz de Deus, a ordem de Deus é uma só. Se você está aqui na igreja hoje, ontem, o mês passado, Deus falou contigo. Hoje, Deus falou contigo no inverso. Amanhã, Deus já vai falar contigo em outro extremo. A mesma coisa. A Bíblia diz, primeiramente, olha para a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Ué, mas será que Deus se enganou? Não, quem enganou é o profeta. Talvez o profeta quis fazer uma média na profecia, quis exaltar o nome dele, não sei. Pode, é Samucaia. Só que detalhe, queridos irmãos, a palavra de Deus é uma, permanece. Nesses 25 anos, porque Abraão esperou 25 anos para receber o seu filho Isaque. Nessa promessa, nessa caminhada de 25 anos, Deus vai falar com Abraão acerca dessa situação aqui. Deus vai falar com ele 3 vezes. Que lhe daria o filho. Deus vai falar 3 vezes. Em 25 anos. A gente quer que todo dia Deus fala. Todo dia Deus fala. Só que nós não queremos ouvir o que Deus fala. Nós queremos ouvir que Deus fala aquilo que nós queremos ouvir. É diferente. Deus está falando. O que Deus está falando, talvez alguém não está nem aí. Eu não tenho interesse nisso. Eu quero a bênção. Só que para a tua bênção, você precisa seguir essas coordenadas. Não haverá bênção se você não seguir a coordenada de Deus. Se você buscar outros meios, outras fontes, não vai ser cumprido aquilo que Deus fala, aquilo que Deus mandou. Meus irmãos, eu acho interessante, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia não mostra em hipótese alguma o Senhor falando com Moisés, ou com a mãe, com Joquebede, nome estranho, Joquebede, a mãe de Moisés. Deus não mostra em hipótese alguma Deus falando com ela, a Bíblia não mostra. Deus não mostra Abraão, ou Moisés, perdão, quando criancinha, tendo visão do céu de Deus, ou na sua caminhada, até os 40 anos, onde ele viveu no Egito, a Bíblia não mostra Deus falando com Moisés: olha Moisés, eu vou te colocar como rei, como líder de um povo, teu nome vai ser lembrado por toda a terra. A Bíblia não mostra. Só que Moisés foi um escolhido de Deus. O dia que, por permissão de Deus, ele matou um egípcio que estava lutando contra um hebreu, ele matou aquele homem. Foi descoberto posteriormente que ele havia matado e sepultado aquele homem. Já um plano de Deus. Moisés, então, ele vai fugir, ele vai dizer: deixa eu fugir, porque senão vou ser morto pelos egípcios. E a Bíblia diz que ele vai para onde? Terras de Midian. Chegando lá, os irmãos sabem toda a situação, que ele conheceu lá a sua esposa, ali para beber água, ele ajudou ali que elas servissem os seus animais, enfim, foi em casa, o pai ficou grato e deu a primeira filha para ele e ele casou. Só que o interessante é que quando ele está apacentando os animais nas terras de Midian, a Bíblia diz que o Senhor
vai aparecer a Moisés numa sarça. Imagina uma árvore de estatura pequena, com muitas folhas, galhos, enfim, pequeno. E de repente, do nada, ele começa a ver aqui um fogo que sobe da raiz até em cima, cobre, desce de novo, sobe, aumenta, diminui, aquele fica aquela situação. E Abraão, ele vai chegar perto, vai chegando, Moisés vai chegando perto, para dizer, deixa eu ver, que visão é essa? Que mistério está acontecendo? E quando ele vai chegar perto, de dentro do fogo, ele ouve uma voz do Senhor que diz: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque é o lugar que tu é santo. O que vai acontecer ali, meus irmãos? Deus vai falar para Moisés o motivo dele estar ali, e Deus vai mostrar para Moisés o motivo de Moisés estar naquele lugar. Deus, o Senhor, vai dar para Moisés ali poder que Moisés não teria nunca. Deus vai dar para ele, Deus vai dar uma capacitação para ele que nunca ele teria em outro lugar. Mas por quê? Porque agora o Senhor resolveu, né? Ele estava no lugar certo, na hora certa, e a presença de Deus estava naquele lugar. E a partir dali então, ele deu ouvido à ordem de Deus e seguiu as coordenadas do Senhor. E no tocante que ele ia seguindo as coordenadas de Deus, as promessas de Deus ia se cumprindo na vida dele e na vida do povo que estava também no Egito. Você está entendendo como que as coisas funcionam na nossa vida? É como se fossem vários obstáculos. E qual era a função de Moisés? Perseverar. A primeira praga, segunda praga, terceira, sétima, décima, vamos embora. Deserto, vamos caminhar, vamos para a terra que emana leite e mel. Toda conquista, para ter uma conquista, tem que ter um final. E para esse final nós não podemos parar, nós temos que continuar a nossa trajetória. O Senhor, no capítulo, lá no final, no versículo 13, do capítulo 12 de Daniel, o Senhor fala para Daniel bem assim: olha, Daniel, tu, porém, vai até o fim. Nós não podemos parar, meus irmãos, na nossa trajetória. Os dias que nós estamos vivendo são difíceis. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o que esses homens passaram. Não foi brincadeira, não foi fácil, não tinha tecnologia, não tinha os meios que nós temos hoje. Eles não pararam, eles foram fiel. Dê uma olhada depois, quando tu chegar em casa, abra o capítulo 11 de Hebreus, lê lá a galeria da fé. Ou se você se interessar, cada nome daquele que aparecer lá, vá lá no livro e lê a história inteira. Eu tenho certeza que a tua fé vai aumentar. Analisa aquela história, analisa aquele tempo e analisa a tua vida hoje. Analisa a promessa que Deus fez na vida deles e analisa a promessa que Deus tem na tua vida. Uma coisa que nós temos que ter certeza é o que Jesus fala no capítulo 13, no verso 8, por intermédio do escritor aos Hebreus. Diz o Senhor Jesus: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como Jesus foi com esses, Jesus também será conosco. Ele não faz acepção. Ele não faz acepção de pessoas. Veja, amados irmãos, que no versículo de número 3, ele vai dizer: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todo aqueles que oferecesse um copo de água para Abraão na sua caminhada, o Senhor iria abençoar
aquela pessoa. Por intermédio de quem? De Abraão. Aonde Abraão fosse, alguém chegava e dava: "Ô Abraão, estou aqui um prato de sopa." Abraão comia, Deus multiplicava em abundância naquela vida. Abraão ia em outro lugar, alguém dizia: "Abraão, servo do Deus Altíssimo, estou aqui um pedaço de carne, coma." Ele comia, Deus preparava dezenas ou centenas. Ou seja, as pessoas que iam cuidando de Abraão na sua trajetória iam sendo prósperos, iam sendo abençoados. Abraão era um homem que as pessoas olhavam e desejavam que ele ficasse. Veja a sua descendência, veja Jacó, para vocês verem que isso é fato. O que acontece com Jacó? Jacó está na casa de Labão. Os animais que Labão passou para Jacó, todos os animais multiplicavam, aumentava. Labão ficava com inveja: "Não, vamos trocar, agora você fica com a estrada, eu fico com..." Tudo que chegava na mão de Jacó era próspero, era abençoado. Labão ficou desesperado. Olha outro exemplo: o próprio filho de Jacó, quem? José. A Bíblia diz que tudo que José colocava a mão era abençoado. Lá no Egito, aonde José apoiava a mão, aonde ele chegava, o negócio florescia, iluminava, tinha luz, tinha alegria, tinha prosperidade, tinha aumento. Por quê? Todos aqueles, como diz aqui, todos aqueles que te abençoaram, eu os abençoarei. Meus irmãos, quanto de nós queremos bênção? Entre aspas, porque se nós quiséssemos bênção, nós abençoávamos a obra de Deus. A prosperidade que nós almejamos, ela vem na nossa vida por intermédio da obediência. Por intermédio da obediência. Se Abraão ele não obedece, ele não seria o que ele foi. Você hoje está aqui porque, entre aspas, ou de uma forma direta ou indireta, você está obedecendo a Deus. Você está procurando seguir o que Deus manda. E por intermédio disso, Deus está mudando a tua vida, Deus está mudando a tua história. As pessoas têm olhado: "Mas o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela?" Tem gente que não tem prazer nas vitórias na tua vida. Tem gente que não tem prazer nas tuas conquistas. Tem gente que quer ver você destruído. Tem gente que quer ver você acabado. Tem gente que quer tirar tudo que você tem, tirou tudo, agora vai tirar a tua vida. Não foi o que o diabo fez com Jó? É o mesmo diabo que agiu na vida de Jó, é o que age na vida das pessoas contra a tua vida, contra a minha, a nossa vida, que somos servos de Deus. Mas o Senhor diz: "Olha, Abraão, aqueles que te amaldiçoar, aqueles que lançar praga, aqueles que fechar a porta, aqueles que não te ajudar, aqueles que não te der um copo com água, aqueles que te chamar, desculpa da expressão, vagabundo, andarilho, ou enfim, esses serão abençoados, serão amaldiçoados, eles não serão prósperos." Essa é uma promessa profética. Quando chegar alguém lá na tua casa, de bom coração, sirva alguma coisa, ajude na tua condição. "Ah, pastor, mas eu não sei." Não, você não precisa saber, quem sabe é Deus. Às vezes Deus enviou para provar a tua fé. "Ah, mas vai que ele faz algo." Não importa, é importante que você fez o teu papel. Você colocou na mão da pessoa, agora é a pessoa e Deus. Você não precisa ser ali um detetive: "Deixa eu investigar, vamos ver onde ele vai, o que ele vai comprar, o que ele vai gastar, se vai usar." Não,
fez a tua parte, devolveu, deu, entregou. Fique em paz, Senhor, o Senhor viu, eu fiz a minha parte. Agora, a partir dali para frente, é Ele Deus. Deus te abençoe, Deus multiplique 100 vezes, Deus te ajude, Deus te guarde, Deus te recompense. Palavra tremenda, palavra gostosa de ouvir. Mas para nós ouvir isso, nós temos que estender a mão. De mão fechada, nós não vamos alcançar nada. E encerrando aqui essa palavra, a parte B do versículo 3, o Senhor diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, aqui o Senhor está dizendo que todas serão benditas, todas as famílias, sem exceção, sem exceção. Porque Abraão ele foi o primeiro homem que creu. Ele creu sem ver, sem ter nenhum sinal, ele ouviu e creu, aceitou. Ou seja, ele foi bem-aventurado porque ele não viu e creu. Então, por intermédio da nossa fé em Jesus Cristo, por intermédio da nossa fé no Deus de Abraão, a Bíblia diz que nós também seremos abençoados, todas as famílias da terra, sem exceção. Todo o povo, gentil, judeu, toda classe de pessoas serão abençoadas. Veja como que de Abraão, a promessa na vida dele, aquilo floresceu, ramificou, passou séculos, milênios, e hoje chegou na minha vida, chegou na tua vida, e vai continuar ramificando até os confins da terra. Isso é o poder da fé, o poder da obediência no Deus que nós não vemos, mas a certeza que Ele existe, e também a certeza que Ele é galardoador, que Ele dá galardão a todos aqueles que o amam, que o serve, que o invoca em espírito e em verdade, o adorando. Louvado seja o nome do Senhor. Como Abraão, meus irmãos, ele foi provado e aprovado na sua trajetória, na sua caminhada. Todos nós somos, se não foi, será provado, mas tenha certeza que toda a nossa luta, toda a nossa batalha já foi ganha por Deus. Nós precisamos cumprir o nosso papel, mas o mais difícil Deus já fez, que foi ganhar para nós essa peleja que nós estamos pelejando. O inimigo já está vencido. Vamos cumprir o nosso papel e continuar a nossa caminhada, porque o escritor aos Hebreus diz que o que há de vir, ele virá e ele não tardará. Amém? As horas se foram, que Deus os abençoe. As palmas bem alegre, exalta e glorifica o nome do nosso Deus. Bem alegre para Jesus, pois Ele é digno de toda honra. Graças a Deus.